Graça e paz, povo de Deus, Shalom Adonai, amém? Vamos estar fazendo uma leitura da palavra do Senhor Jesus. Vamos pegar dois livros, né? Um Mateus, capítulo 24, e também vamos estar estudando sobre a epístola, a segunda epístola do apóstolo Paulo, as cartas ao povo de Tessalônica, amém? Então a gente vê, aqui fala sobre, capítulo 2, sobre a vinda de Cristo será precedida pela manifestação do anticristo. Eu quero falar algumas considerações aqui que o apóstolo Paulo deixa bem claro nessa carta, né, quando ele escreveu para o povo de Tessalônica, porque eu creio que havia uma certa preocupação com aquele povo sobre a vinda de Jesus, que poderia ser no seu tempo, na sua época. E Paulo, então, ele envia essa carta aos irmãos de Tessalônica para poder dar um refrigério para a sua alma, que estava angustiada, estava frita, para que, enfim, ele queria dizer que a vinda do Senhor Jesus não seria naquele tempo, haveria um outro tempo pelo qual Jesus poderia voltar. Esta carta ela já está datada no calendário gregório como há 2021 anos. Então, creio que o apóstolo Paulo estava correto na cronologia do tempo, que não seria naquele tempo em que o povo de Israel estava vivendo sob a opressão de Roma. Não, mas que haveria um outro tempo que ele chama de apostasia e da manifestação do homem do pecado. A gente sabe que ao longo do tempo sempre houve a perseguição do povo de Deus, sempre houve. E a presença do anticristo também, sempre houve a presença dele, ocultamente sempre houve, mas não tão eficácia como no dia de hoje. Então ele diz assim: rogo, ora, irmãos, né, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Segundo essa epístola, capítulo 2 em diante, o apóstolo Paulo deixa registrado algumas diretrizes que devem ser consideradas. Primeiro, ele roga pela vinda do Senhor Jesus. Capítulo 2. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Que reunião que é essa que ele está dizendo? Né? Ele deseja, né, que a igreja esteja juntamente com Jesus, o autor e consumador da igreja. Então ele deseja, ele almeja que este encontro, né, do arrebatamento da igreja. Só que Paulo estava dizendo para os povos de Tessalônica, só não será ainda agora. Né? E, então é um dos primeiros fatos a considerar, é esse desejo do apóstolo Paulo desse encontro da igreja, do arrebatamento da igreja com Cristo Jesus, para que possamos estar para sempre com ele. O segundo fato, né, a segunda vinda dele será precedida pela manifestação do anticristo. No versículo 3, a gente vê justamente isto: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Isso aqui é um fato interessante de considerar, amém? Que a gente vai estar falando sobre isso. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adore no templo de Deus, querendo parecer Deus. A gente sabe, irmãos, que o povo de Deus sempre houve a perseguição. Lá, a gente vê, o próprio apóstolo Paulo, né, antes de se converter, era Saulo, amando da igreja, né, ele perseguiu os que eram do caminho. Ele perseguiu, houve uma perseguição, ele presenciou ali, né, as roupas de Estevão foram lançadas diante dele, ele presenciou prisões, cadeias, açoites. A gente vê que isso sempre aconteceu, né? Sempre houve essa perseguição, que hoje, nos tempos atuais, é chamado de esquerda. Né? Hoje vivemos a esquerda e a direita, então quer dizer, houve uma separação. E a gente tem visto algo que é muito importante aqui, é a gente
frisar essa questão. Ninguém de maneira alguma vos engane. Então o apóstolo Paulo ele disse, olha, eu vou dizer para vocês não ficar ocioso, preocupado. Então ele diz somente o seguinte, aqui no versículo 2, ó, não vos movei facilmente o vosso entendimento, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, por epístolas, né, ou com alguma outra carta, como de nós, se o dia do Senhor estivesse já perto. Paulo falando há 2021 anos atrás. Vê que ele estava certo na consideração do tempo cronológico. Então ele disse, olha, acalma teu coração, né? Ainda, Jesus não vai vir ainda, há um tempo ainda para acontecer. E ele chama esse tempo da apostasia. Aí diz, de maneira alguma alguém vos engane, porque não será assim sem que antes, essa palavra antes é importante, ela faz uma diferença grande, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Irmãos, a gente sabe que nós vivemos os quatro cantos dessa terra hoje, a gente sabe que a presença muito forte do filho da perdição, hoje ela é visível. Ela é visível aos quatro cantos dessa terra, aos 5 continentes. Nós podemos ver a manifestação do filho do pecado, né, o filho da perdição. A gente tem vivenciado isso. A mídia, a TV, o jornalismo, é o que fala 24 horas falando da esquerda, falando da eficácia. Hoje ela é transparente. Hoje Satanás não está mais oculto aquilo que ele está, o seu plano, aquilo que ele deseja fazer, destruir a sociedade. A gente tem visto o comunismo que tem feito com as nações. Então hoje é tão real a presença, a manifestação do filho do pecado, que não tem como negar. Mas isso é nessa geração. Quando eu falo nessa geração, não é somente a geração do Brasil, mas a geração global, sobre os 4 cantos dessa terra, que alcançou os 5 continentes. Hoje podemos dizer que esta carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, tranquilizando ali o povo de Tessalônica, hoje ela diz respeito a esta geração. Irmãos, que geração que estamos vivendo esta? Uma da geração mais vulnerável, uma geração que é decaída, uma geração perturbada. Hoje nós temos visto a separação do joio ou do trigo, o do que é do bem e o que é do mal. Hoje a gente viu que a apostasia, ela realmente é real. A apostasia, a manifestação do pecado, né? Ela é real. O filho da perdição, ela é real e ela tem alcançado grandes adeptos, ela tem se revelado, né? Então a apostasia, ela tem alcançado o quê? A mídia, ela tem trazido e revelado tudo aquilo que a esquerda, né, que é do anticristo, tem mostrado a sua eficácia. Justamente na política, nós temos visto a manifestação do filho da perdição. Na cultura, nós temos visto também a manifestação do anticristo. Na religião, nós temos visto também a manifestação do anticristo, né? E na ideologia de gêneros. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo a eminência de Cristo, porque os fatos pelo qual profético que está na Bíblia, né, no livro de Apocalipse, sobre os fatos que haveria de acontecer, já está acontecendo. A gente tem visto a televisão mostrar em tempo real os fatos que estão acontecendo no norte, no sul, no leste, no oeste, sobre os 4 cantos cardeais deste mundo. Nós temos presenciado e vivenciado a perseguição, a depravação, o esfriamento, a mentira, o que o diabo tem. Hoje ele não é oculto. Ele tem os seus seguidores aqui, e ele tem, através dos seus seguidores, ele tem revelado que ele veio para roubar, matar e destruir, conforme está escrito em João capítulo 10.
né? Mas olha só, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa questão aqui, irmãos, só falta isto. O diabo, ele se assentar como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Só que este fato, ele vai acontecer após o arrebatamento da igreja, porque apenas um que o detém. Apenas um que o detém, que já está escrito aqui, ó. Aí diz assim, ó, versículo 5, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vos sabei o que detém, para que ao seu próprio tempo seja manifesto. Então veja só, terceiro aqui, a gente vê justamente isso aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou adore no templo. Este fato, a gente tem visto que na China, né, a perseguição aos cristãos, em tantos outros países, né, Venezuela, já o comunismo se manifestou fortemente, em tantos outros países, Argentina, Bolívia e tantos outros países, a gente tem visto a manifestação do anticristo. A gente tem visto o filho da perdição contaminando e persuadindo as pessoas, impondo o seu sistema diabólico para governar o mundo. Mas o versículo 6 aqui, né, o versículo 6 diz, e agora vos sabeis o que detém, para que ao seu tempo seja manifesto. A único que tem o poder, que tem detido ainda, para que ainda não se revela ainda, ele não se revelou ao mundo. Ele não se revelou, entenda bem, mas ele está trabalhando, ele já está presente. Desde o tempo de Jesus até agora, o Satanás sempre esteve presente. O filho da perdição, o anticristo, sempre esteve presente e é uma pedra de calcanhar, né? Uma pedra do calcanhar da igreja. Né? Até aquela palavra que está lá em Gênesis, né? Tu ferirás o calcanhar e tu ferirás a cabeça. Ele ferirá o calcanhar e tu ferirás a cabeça. Então, é mais ou menos isso. Né, mas vamos voltar aqui. Então, para você ter mais ou menos uma compreensão, mas sempre o anticristo, mas o único que tem o poder de deter, que até agora ele não dominou todo o globo terrestre, o mundo, por causa da igreja, na pessoa do Espírito Santo. O único que detém é o Espírito Santo na pessoa da igreja, que representa a igreja, que tem ainda impedido do diabo dominar o mundo. Mas veja só, então aqui nós vamos às considerações, né? Terceiro, o mistério da injustiça opera, e o que resiste ela é o Espírito Santo na pessoa da igreja, ou a igreja na pessoa do Espírito Santo. Versículo 6, e agora já o mistério da injustiça opera, né? Então está aqui, ó, versículo 7, melhor dizendo, porque o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então tá. Terceira consideração, isso aqui a gente vê. E agora já o mistério da injustiça opera, e há um que agora resiste, até, essa palavra é muito importante, até que do meio seja tirado. Então por quê? Porque quando Jesus arrebatar a igreja, a gente vê aqui também que o Espírito Santo também vai subir com a igreja. O Espírito Santo veio preparar a igreja para o encontro do noivo de Cristo Jesus, né? Então, é igual aquela questão lá de Hadassa, né? Ela passou 3 anos, né, se preparando para encontrar com o rei. Então, ali, o Espírito Santo ele veio preparar a igreja para encontrar com o noivo, Cristo Jesus. Então, a gente vê aqui, mas ela fala, até que do meio seja tirado, do meio dessa cúpula, desse sistema diabólico, onde o diabo ele tem governado, justamente na cultura, na economia, correto? Na saúde, onde ele tem feito um grande estrago, na religião, né? Confundindo as mentes das pessoas,
mas aqui fala que o mistério da injustiça opera, porque ele não foi revelado. Ele não revelou publicamente, porque ele só vai se revelar após o arrebatamento da igreja. Por isso que eu falo que nós já estamos vivendo a era da iminência. Cristo pode voltar a qualquer momento. Por quê? Porque a gente já estamos vendo a eficácia da apostasia. Irmãos, maior apostasia do que essa que estamos vivendo, a maior aberração dessa geração pervertida, antibíblico, anticristão, depravado, essa geração fraca, frouxa, uma geração que aceita tudo. Apostasia, o esfriamento, a falta de temor, falta de respeito para com os pais, a consideração para com os pais, não tem mais. Trocaram a verdade e mentira, amaram mais as trevas do que a luz. Apostasia, eu não estou falando somente do Brasil, estou falando global, sobre os 4 hemisférios da Terra, norte, sul, leste, oeste. Os 4 cantos dessa terra. A gente tem visto a apostasia, o esfriamento, a falta de amor, a falta de temor, a falta de respeito para com a palavra de Deus. Se isso não é apostasia, irmão, o que é então? Abrimos os nossos olhos, Cristo pode voltar ainda hoje. Já estamos vivendo a iminência da volta de Cristo. Então ele está falando justamente aqui, olha, sobre essa questão. Então será revelado o iníquo. Quando será revelado o iníquo? Quando? Então está aqui o versículo. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Mas por que vai se revelar? Após o arrebatamento da igreja. Cristo pode voltar. Como que está a sua vida? Seu nome já está escrito no livro da vida da sua família. O que está esperando? Cristo pode voltar a qualquer momento, irmão. Já estamos vivendo a era da iminência. A era da iminência, aquele que ele está falando, o apóstolo Paulo falou aqui, eu rogo, pois, irmãos, pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pelo nosso encontro, nossa reunião com Ele nos ares. Só está faltando agora. Deus bateu o martelo, vai lá e resgata a igreja. Chegou, já está no extremo, no limite, o pecado já chegou às narinas de Deus. Então, quando a igreja for arrebatada, então a nova ordem, ela vai se manifestar o anticristo. Então será revelado a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esta vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o seu poder de sinais, prodígio, de mentira. Quanta mentira a gente tem visto hoje nos 4 cantos dessa terra. A gente tem visto. Então, o apóstolo Paulo, ele dá aqui, né, sobre alguns sinais. O 4º sinal será a sua vinda, será pela eficácia de Satanás, pela sua ação, pelas suas artimanhas, né, de persuasão, de mentira, porque o diabo tem o poder da persuasão, da mentira, e cuja essa vinda é eficaz de Satanás com todo o poder de sinais e prodígio de mentira. Quantas mentiras, quantos sinais você ainda precisa para saber que Jesus já está às portas? Então veja só, a gente mais outra consideração que a gente podemos ver. O 5º consideração, a operação do erro. Algo visível nos dias de hoje. Quantas mentiras, quantos enganos, quantos engodos. E ele fala claramente, ele tem usado a boca dos seus falsos profetas, falando claramente o que é que ele veio fazer, roubar, matar e destruir. Eles amam o que é errado e querem que as pessoas aceitem o que é errado. Por isso Deus enviará a operação do erro para que creia a mentira. Quem não é de Deus, irmãos, ele aceita a mentira como se fosse uma verdade, mas a verdade para eles dói e eles ignoram isso aí. O versículo 12 fala sobre isso aí. Para que seja julgado todos que não creem na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Para que seja julgado todos que não creram
na verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Uma consideração aqui aos cristãos, né? A perseverança até o fim. Perseverar. Nós somos elegidos por Deus para a salvação. Olha o versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, e por ter Deus elegido desde o princípio da salvação, desde quando Deus enviou o teu Filho a este mundo, né? Para que pelo Evangelho vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Alcançar esta glória, alcançar a salvação na pessoa de Jesus, irmãos. Então é muito importante a gente estar perseverando até que Ele venha. Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque por quem fez também todo o mundo, ao qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita, à destra da majestade nas alturas, feito mais excelente do que todos os anjos, ao qual herdou mais excelente de todas as coisas. Então, nesses últimos dias, 2000 anos e pouco, Deus tem falado agora pelo seu Filho Jesus. Pelo seu Filho Jesus, o Evangelho nos alcançou e temos esse consolo. Versículo 16, ele diz assim, olha, e o nosso Senhor Jesus Cristo, e em nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Consolai o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra também. Vamos dar luz a esse capítulo aí, esse versículo, olha só o capítulo 2. O apóstolo Paulo, ele enfatiza sobre os últimos acontecimentos que precederá a segunda vinda de Cristo. Ele está falando sobre isto. Ele está dando algumas considerações aqui, né, que precede a volta de Cristo, para que os que são de Cristo não sejam enganados a respeito do tempo, da era e da época. No versículo 2, né, como o dia do Senhor estivesse perto. Ele fala para o povo de Tessalônica. Então, vamos lá os primeiros sinais. O primeiro sinal que o apóstolo Paulo fala aqui sobre a volta de Cristo seria a apostasia. Em uma delas podemos ver no versículo 3, né, apostasia, algo que afetaria não somente Israel, mas todas as nações estão vivendo essa apostasia, o esfriamento, a falta de amor, de temor, de respeito, de consideração um para com os outros. Reinicia, então a gente vê aqui, ó, uma renúncia das pessoas da verdade para abraçar o que é errado. É a renúncia de uma religião. É a renúncia da crença. Apostasia, o abandono da fé, é renegação. É o que a gente está vivendo, vivenciando hoje essa apostasia. Tem pessoas que não estão nem aí com a igreja. As igrejas estão vazias. Os bares, as boates, os mercados, as ruas estão lotados. É a renúncia de uma religião. É a renúncia de uma crença, é o abandono da fé. É a renegação, cada um vivendo como se nunca fosse prestar conta a Deus. Vivemos hoje no século 21, precisamente os 2021, ano em que o mundo tem experimentado, né, e contemplado como nunca houve um tempo algum de manifestação do homem da perdição, o homem do pecado se manifestando tão eficazmente. O mundo vive hoje uma grande realidade, nua e crua, visível a todos os habitantes da terra, que não se pode negar, irmãos. A TV
está mostrando aí a atuação do anticristo. A apostasia de hoje é visível e podemos ver a eficácia do seu poder de Satanás e os seus sinais de prodígio, de mentira, conforme o versículo 9 que acabamos de ler aqui. E cuja vinda de Jesus Cristo será na eficácia de Satanás, demonstrando quem ele é realmente, qual é o seu plano, o seu propósito, é destruir a família, é destruir a igreja. Eles odeiam os crentes, eles odeiam o que é certo. Eles têm pavor. O espírito do engano, da injustiça, presente em todos os lugares no mesmo tempo, massacrando e sufocando a verdade. Vivemos hoje uma geração depravada, pervertidas, e vivemos hoje uma geração de troca de valores. Olha o que diz Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daquele que o mal chama de bem, e ao bem de mal, quem põe as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo doce, e o doce por amargo. Ai daquele. Essa geração perdeu o temor, perdeu o respeito para com seu Criador, perdeu os seus sentimentos uns para com outros e profanou o nome do Senhor dos Exércitos, ridicularizando em vias públicas, como foi no Carnaval, acho que foi em 2019. Que aberração! Ali a gente vê a eficácia, o que o diabo tem depravado. A vez de manifestação do LGBT, a vez de eventos do LGBT, como aconteceu aqui no Brasil. A libertinagem, chamando o Messias de travesti, sem nenhum pudor, sem nenhum temor. O santo, como fosse profano. Geração desequilibrada espiritualmente, ridicularizando a verdade absoluta, sem nenhum pudor o temor. A prevenção, a perversão para eles são um estilo de vida. Pessoas no mundo inteiro que fizeram da liberdade uma libertinagem e como modo de viver. Gerações que negligenciam a disciplina dos pais e a chama de adjaltos estilo de vida. Pessoas que abusam do poder e se sentem acima dela, como a gente tem visto na política, não é só no Brasil, em todos os lugares. Apostasia, o temor, a falta de amor, de respeito para com esta geração. Geração que se sente prazer em ridicularizar os valores honrados pelos antepassados e a chama de esclarecimento moderno, vida moderna, pós-modernismo, adoração a outros deuses, a chama de multiculturais. A Índia, a África e tantas Chinas, o Brasil e tantos outros países vivenciando a impunidade. O espírito do engano operando visivelmente. O espírito da apostasia do engano, o governo do sistema global, irmãos, isso é visível. É visível que antecede já, que estamos vivendo uma apostasia, que podemos dizer que vivemos já a era da iminência. A apostasia hoje ela é tão real, tão presente aos 5 continentes que não se pode negar. Ela é presente e visível em todas as nações, como eu disse, na política, na cultura, na religião, na ideologia de gênero, na filosofia, na mídia, no jornalismo, no dia a dia das pessoas. Ela está presente. Mas o que diz Mateus capítulo 24, 23? Olha só, isso aqui é interessante, irmãos. Vamos lá? Isso aqui é interessante. Mateus 24, olha só. Diz, aprendei, pois, a parábola da figueira. Jesus falando no seu sermão sobre a grande tribulação. Aprendei, pois, a parábola da figueira sobre a grande tribulação. Escute isso. Quando já os seus ramos se tornam terno e brota folha, sabei que está próximo o verão. Jesus falando algo aqui que
As pessoas que mexem nessa área aí da cultura, sabe? Olha, quando a figueira ela brota os seus ramos, você já sabe, olha, o verão está próximo. Porque quando a figueira brota, irmãos, ela não brota só num lugar. Ela é geral, é o tempo dela. É o tempo, ela brota. Então é o tempo, quando é tempo de manga. É abundância de manga, né? Quando é época de manga, vai dar manga, né? Aí é o tempo da manga. Ela não dá só aqui no Cuiabá, não. É em todos os lugares ali ao mesmo tempo, é o tempo dela. Então, aqui está dizendo justamente da figueira. Ele pegou uma figueira ali para dar o exemplo, né? Então, quando ela começa a brotar, ela não é só, ela brota em todos os lugares. Então, saber que está próximo o verão. Já está chegando. Aí ele diz aqui mais o seguinte: igualmente, quando vide todas essas coisas, saber que estás próximo à porta. Que todas essas coisas, quando você lê Mateus capítulo 24, o sermão sobre os princípios da dores, você vai ver que vários sinais, mais 10 sinais acontecendo ao mesmo tempo nessa geração. Em uma só geração. Nessa geração nossa. Todos os sinais de terremoto, rumores de guerra, fome, pestes em vários lugares, né, que ele chama princípio de dores. Aqui então a gente vê Mateus capítulo 24, aqui a gente vê todos os sinais, os princípios das dores que estamos vivendo. Quantos tsunamis, quantos terremotos, quantos vulcões de um lado, do outro, a gente vê na mídia falando sobre isso aí. Os sinais, Jesus mesmo mostrando os sinais. Então, muitos se manifestaram como anticristo, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Quantos veio dizendo sou Cristo? Rumores de guerra, terremotos e tantas coisas. Se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Irmãos, é a nossa geração. Toda essa geração está vivenciando tudo aos 4 cantos dessa terra. Todos os dias a gente tem visto aí chuva de granizo, revolta do mar, ondas tectônicas, tantas coisas, placas tectônicas tremendo a terra, né, terremotos em tantos outros lugares. Tudo nesta geração. Então, onde se entregar para se atormentar, matar-vos odiarão todos por causa do meu nome, trairão e trairá Sião, falsos profetas, tudo isso nessa geração. Então é o que está dizendo aqui, olha, em verdade vos digo, né, igualmente quando vê todas essas coisas, saber que está à porta, Jesus está à porta já, irmãos. Em verdade vos digo que não passará essa geração. Que geração? Essa geração, quando estiver acontecendo tudo isso ao mesmo tempo, essa apostasia, essa falta de fé, esse esfriamento, né? Esse esfriamento, essa falta de temor, de respeito, essa desconsideração, essa apostasia. Quando não passará essa geração, não passará, o que está dizendo, sem que todas essas coisas aconteçam. Eles passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O mistério da injustiça está operando sobre os 4 cantos dessa terra. Ao mesmo tempo, uma sincronia entre elas que não é diferente nem no seu modo, nem no seu procedimento. Observa o que Deus está mostrando, o que Deus está falando. Não é na geração passada, é nessa geração. O céu e a terra passará. Olha o que diz aqui, nós acabamos de ler, Tessalonicenses capítulo 6, 7. Há somente um que detém, e que tem resistido até que seja tirado, que é a igreja. A igreja que tem resistido. Ainda não se manifestou o anticristo ao mundo, mas a gente tem visto a sua eficácia. O filho da perdição, que não se manifestou, revelou, Deus deu a sua face a conhecer ainda o mundo, pelo fato de que o Espírito Santo, através da igreja, tem detido ainda. É o único que tem detido. Porque senão, irmãos, ele já tinha se manifestado. E agora vós sabeis o que detém, que a seu próprio tempo seja manifestado. O único que detém
e resiste o filho da perdição, a igreja, na pessoa do Espírito Santo, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou adora. Esse sistema satânico é o Espírito Santo que tem ainda impedido dele governar e dominar literalmente o mundo. O Espírito Santo que tem atuado através da igreja é o único que tem o poder de combater e tem resistido e impedido de Satanás governar o mundo. Agora veja só, Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Agora resiste até que do meio seja tirado. O anticristo não poderá governar o mundo enquanto o Espírito Santo, a igreja, estiver aqui na terra. Ele vai governar por um período de tempo. A igreja será tirada com o Espírito Santo. 2 Tessalonicenses capítulo 12. Né? Então vamos lá. Capítulo 12. Então ele está dizendo aqui, ó, é necessário que a igreja seja tirada para que seja julgado todos que não crê na verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Para que seja julgado todos que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Então tá aí, algo que realmente a gente tem visto. Para que isso aconteça, ou ocorra o arrebatamento da igreja, só assim Satanás terá total poder para se manifestar, o iníquo filho da perdição, ao mundo, antes de ser aniquilado pelo resplendor da sua vinda, né? Conforme está escrito aqui justamente Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Pelo sopro da sua boca, Deus vai destruir todo este povo aí. Embora não sabemos, olha só, isso aqui é interessante, o dia nem a hora em que adivinha o nosso Senhor Jesus Cristo, mas podemos prever que ele já está à porta, conforme ele falou. Evidências são os sinais da sua vinda, sobre a eficácia de Satanás. Tá certo? Que podemos ver tudo isso acontecer ao mesmo tempo e em todos os lugares. É o que nós acabamos de ler, justamente lá. Nós não sabemos o dia e nem a hora, certo? Unicamente Deus. Mas a gente sabe que Cristo já está à porta e só está aguardando justamente a ordem de Deus, Pai. Mateus 24, 36 diz, olha, porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas ele disse, olha, como foi no dia de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será. A iminência. Quero falar um pouquinho da iminência. Estamos vivendo já a era da iminência, irmãos. Porque os sinais já se cumpriram. Já estão se cumprindo. Já está aí a eficácia de Satanás, está aí visivelmente. Então eu creio que nós estamos vivendo a era da iminência. Jesus pode voltar a qualquer momento. Diante de tantos fatos inegáveis ocorridos ao mesmo tempo, ao redor do mundo, onde a mídia, a TV, né, tem demonstrado tempo real o que a ciência chama de fenômeno da natureza, a Bíblia chama de cumprimento escatológico e profético do cumprimento da palavra de Deus nos nossos dias. Nessa geração tão pervertida. Podemos afirmar que entramos na era da iminência. É o ensino da volta de Cristo para arrebatar sua igreja, momentos sem aviso prévio, ou qualquer data pré-estabelecida. Cristo pode vir a qualquer momento. Por quê? Por causa, ele disse que pela eficácia e os sinais, os prodígios, atuação do filho da perdição. A gente tem visto isso. A política nua e crua na economia, na saúde, na precariedade da cultura e da religião.
Os sinais da iminência de Cristo, Mateus 24, 33. Acabamos de ler, né? Igualmente, quando vi todas essas coisas acontecer, não é somente no Brasil, mas os 5 continentes ao mesmo tempo, sabei que está próximo às portas. Mateus 24, ele diz o quê? Podemos ver que a doutrina da iminências, podemos ver que todos os sinais que antecedem a sua vinda, todos os sinais se cumprem ao mesmo tempo sobre os 4 cantos da terra, relacionados sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Jesus. Eu quero encerrar aqui, irmãos, porque assim como foi nos dias de Noé, também será também a vinda do Senhor Jesus, onde o povo casava e dava em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam. Assim também Cristo se manifestará com todo o seu poder. Ele manifestará. Versículo 30 de Mateus 24 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Jesus está voltando. Está voltando para aqueles que estão aguardando a sua vinda. E a sua vinda é precedida com a eficácia, com sinais, com os prodígios de mentira, de engano do anticristo. Cristo está voltando. Prepara-te, igreja, para o encontro do noivo. Ora vem, Senhor Jesus. Que esta palavra você possa estar refletindo sobre ela, que você possa estar meditando sobre esta palavra e que encontre a guarita e nós possamos valorizar e saber que aquele que perseverar até o fim, conforme diz a palavra de Deus, será salvo. Aquele que perseverar até o fim tem que perseverar, tem que estar resistindo. Está aqui o Mateus 24, 3. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Permanecer fiel, resistindo, não abrindo mão dos seus valores, não se misturando, se contaminando com as coisas deste mundo, mas perseverando até que ele venha, porque a recompensa é grande. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe o seu lar, sua casa, sua vida, sua família, e que tenhamos esta vitória em Cristo Jesus. Continue perseverando. Cristo está vindo. Era da iminência. Estamos vivendo a era da iminência. A apostasia já está aí. O anticristo, vai se manifestar, mas a igreja não vai estar aqui. Amém? Deus te abençoe. Um forte abraço.